processo lá, onde ele tinha que se deslocar fisicamente. Quer dizer, e agora nós voltamos, claro, voltamos no outro patamar, sem dúvida nenhuma, né? E melhor a imagem corporativa. As empresas americanas, principalmente, que têm adotado, também as europeias, que têm adotado o telecommuting, fica uma imagem boa, em termos de imagem social, porque é mesmo a empresa que está preocupada com a qualidade de vida das pessoas. De uma maneira geral, para os empregados, para o teletrabalhador, diminui muito o estresse, congestionamento, trânsito. Por exemplo, aqui em São Paulo, por exemplo, se você pegar um dia que tem uma passeata na Avenida Paulista, você perde quanto tempo? Quer dizer, e quando a marginal aqui do lado, ela alaga como alaga esses dias, é outro o problema. Então, quanto tempo você leva? E aí lembro aqui, essa figura, um desenho muito interessante, ele diz o seguinte, né? Quer dizer, que tráfego é que uma pessoa dessa vai ter? Claro, ele sai aqui do quarto dele e vai para o escritório, o home office, como foi comentado aqui há pouco, né? Então ele diz, puxa vida, hoje até que o trânsito está tranquilo aqui no corredor, né? Não encontrou o gato, não encontrou o cachorro, não encontrou a faxineira, né? Então os meninos já estão na escola, né? Então a coisa mais ou menos, mas realmente é isso mesmo, né? Quer dizer, você não tem mais esse problema. Pode encontrar, né? Quando a mulher está em casa, o tipo de coisa, enfim. Mas talvez não seja tanto assim. O que é que está acontecendo no mundo, né? As informações que nós temos mais precisas são informações americanas, né? Que é onde realmente esse assunto está bem desenvolvido. Bom, se você pegar hoje, a população americana está em torno de 266 milhões de habitantes. A força de trabalho está estimada em 140 milhões. Os profissionais que trabalham com informações estimam-se em torno de 80 milhões. Quando nós estamos falando nisso, nós estamos falando de quê? Que nós já estamos também aqui no nosso país, na sociedade da informação. Então, isso são 80 milhões de pessoas que trabalham com informação. Então, eu tenho que pegar a informação, botar no meu bolso e levar fisicamente para o local de trabalho, quando eu tenho já os meios de telecomunicações e de informática, onde eu posso transmitir essas informações. Então, são 80 milhões. Então, aqui é um potencial muito grande de pessoas que vão trabalhar em casa, porque as informações são transmitidas. Eu não preciso ir fisicamente lá. Pessoal que trabalha em casa, está em torno de 42 milhões. Quem faz hora extra? 17 milhões. Autoempregado, quer dizer, que não é que tem emprego próprio, é um prestador de serviço, pode ser até um terceirizado. 15 milhões. Então, em 1996, se estimava que os teletrabalhadores, os telecommuters, eram em torno de 8 milhões. Em 2006 está estimado em 11 milhões. Isso é um dado que eu peguei de um grande consultor americano, e ele já me alertou de que isso aqui vai chegar no ano 2000 já. Quer dizer, está tão acelerado, está crescendo, essa questão dos teletrabalhadores, estão crescendo a cada 15 a 20% por ano a quantidade desse pessoal. Bom, o que é que nós temos em casos bem-sucedidos, né? Bom, nos Estados Unidos, o que nós temos, a American Express aumentou em 43% suas vendas adotando esse sistema, com teletrabalhadores em casa, né? A BellSouth teve uma grande produtividade de 7 horas e meia por semana adotando esse sistema. Quer dizer, é bom para a empresa isso, né? A United States West teve uma economia anual, só com prédios, diminuindo em torno de 28 milhões de dólares. Só utilizando o pessoal. A Travelers Insurance teve uma grande produtividade de 20%. E a HP em torno de 15% a 30% com aumento, em torno de aumento de produtividade. Então, são resultados reais. Quer dizer, quem aplica o telecommuting realmente tem essa possibilidade de ter esses ganhos. Isso interessa a empresa? Beneficia a empresa? Interessa. Interessa ao profissional? Interessa ao profissional. Bom, quais são os tipos de trabalhos profissionais que são realizados em casa? Feito um levantamento, verificou-se que a questão de leitura, muitas vezes você tem que fazer a leitura, então isso pode ser feito em casa. Você não tem que ir para a empresa para fazer uma leitura. Estratégias e planejamento. O pessoal trabalha com planejamento estratégico, principalmente, né? Correspondência de dados, precisa fazer pesquisa, preparação de discursos e apresentações. Trabalhos confidenciais. Puxa, mas a empresa confidencial tem que ir para casa, porque na empresa não dá para fazer aquilo ali, a informação pode vazar.
muitas vezes eu tenho que fazer realmente em casa, né? Digito no meu computador e deixo lá, né? Planejamento financeiro, administração de arquivos, vendas. Pessoal, a Kodak tem pelo menos 120 já, isso que eu conheço só na Kodak, porque tem outras empresas. O pessoal de venda trabalha em casa, ou seja, baseado em casa. Que é um pouco diferente de trabalhar em casa, é baseado em casa. Você vigia o cliente, volta para casa e o relatório, as informações, manda via fax, ou via computador, intranet, extranet, ou internet, o que seja, né? E vai à empresa às reuniões de vendas para discutir diretrizes, novas posturas, enfim, esse tipo de coisa. Quantos desses trabalhos poderiam ser exercidos pelos deficientes em casa? Que as empresas necessitam isso. Foi feita uma pesquisa e verificou-se que, veja bem o que é que aconteceu. Pesquisas para o pessoal que trabalhava, que eram teletrabalhadores. Pesquisa feita nos Estados Unidos. 69% das atividades do teletrabalhador era para raciocinar ou planejar. 68% ler. Processar texto, 58%. Aí vem, para cada uma da atividade existe já o que é que eles fazem. Então, quantas atividades nós poderemos fazer dentro da nossa residência ou baseados na nossa casa que nós não precisamos ir para a empresa? Será que se eu tenho que trabalhar com dados, eu tenho que me deslocar para a empresa quando eu tenho isso? Então, isso aqui dá uma pesquisa real que acabou acontecendo, né? Bom, aqui é só para a gente ter uma ideia, são algumas funções viáveis a partir dessas atividades que a gente exerce. O que é que se pode fazer com relação ao teletrabalho? Trabalho telefonista, advogado, analista de mercado de ações, analista financeiro, arquiteto. Você vê que tem uma quantidade impressionante. São muito poucas as atividades que não podem ser exercidas somente em casa. A grande maioria pode ser feita em casa, porque nós hoje estamos numa sociedade da informação. Vocês viram, são 80 milhões de americanos que são profissionais que mexem com informação. Então, quantas dessas nós poderíamos aproveitar os nossos pessoas deficientes habilitadas em essas atividades aqui? Será que nós não temos isso? É uma pergunta que eu deixo no ar, né? Bom, Álvaro, por favor, mais uns 5 minutos. 5 minutos, ok. Bom, em termos de tecnologias, o que nós temos, secretariado eletrônico, computador, impressora, tudo isso está à disposição para facilitar essa comunicação dos funcionários, dos teletrabalhadores com a empresa. Varia em função da atividade da pessoa, não precisa ter necessariamente tudo isso aqui. Varia muito em função. Por exemplo, o governo da Flórida tem funcionários públicos trabalhando em casa, cuja única utilização de tecnologia é o telefone. Deixa eu ver, e é na Flórida, é nos Estados Unidos, o pessoal lá é avançado nisso aí, né? Mas tá aí. Mas eles recebem as atribuições, trabalham em casa, uma vez por semana vai lá na repartição pública, onde eles estão lotados, e aí eles prestam as informações e depois recebem novas atribuições. Bom, eu queria entrar rapidamente na questão aqui dos mitos, né, que a gente precisa, que tem a ver com isso que nós estamos falando, né, teletrabalho, e com a questão dos deficientes, né, quer dizer, alguns mitos que nós vimos, que os deficientes são incapazes. Isso a gente vê, discute, né, o deficiente é incapaz de exercer alguma profissão. Deve esperar que outros tomem decisões por eles. Devem ser sustentados pelo Estado ou depender dele para obter um emprego ou trabalho. Em função disso que existe, nós constatamos em Portugal, quando nós tivemos a semana passada, num evento sobre teletrabalho, reunindo 500 delegados da Europa inteira, e juntamente com outros profissionais da área de teletrabalho, nós detectamos isso, que também na Europa acontece isso. E lá eu vou já mostrar alguns programas que eles têm, né? Só para ter ideia, em função exatamente desses mitos, 68% dos 32 milhões de deficientes na faixa de 15 a 64 anos nos Estados Unidos estão desempregados. 79% deles querem trabalho. Isso é um dado que nós pegamos desse consultor americano quando nós nos informamos que iam dar essa palestra aqui, então nós gostaríamos de ter mais um dado dos Estados Unidos sobre isso. Então existe um mercado, nós não temos esses dados no Brasil, seguramente.
Bom, os temas mais relevantes que foram tratados nesse evento de Portugal são esses aqui: novas oportunidades para as pessoas com necessidades especiais, o teletrabalho como uma forma de integrar socialmente as pessoas com deficiências, as pessoas com deficiências na sociedade da informação, incentivos ao emprego ou trabalho de pessoas portadoras de deficiência. Quando ele fala emprego ou trabalho, as pessoas podem ter negócios próprios dentro da sua casa. Podem ser empregados, é outra categoria, né? Aqui alguns estudos e pesquisas que foram feitas, que nós participamos, inclusive, de algumas desses painéis, nesse evento lá em Portugal. A Espanha apresentou um trabalho chamado Teletrabalho e Teleemprego para o Deficiente. A Itália tem um trabalho muito bom sobre os desafios para os deficientes na sociedade da informação. Portugal apresentou 2 trabalhos, um deles é o treinamento e emprego para os deficientes através de novas tecnologias e multimídia, a integração de pessoas com sérias deficiências através do teletrabalho. Nos Estados Unidos teve um consultor americano que apresentou oportunidades de integração social para pessoas com necessidades tecnológicas especiais. 2 ingleses apresentaram, um apresentou esse trabalho, novas oportunidades para os surdos, o impacto da videotelefonia como instrumento de comunicação no fornecimento do serviço de comunicação, e o outro apresentou redução da exclusão social através do teletrabalho. Quer dizer, isso aí, o europeu realmente está indo fundo. Eu estava conversando aqui com o Marcos Gonçalves, aqui são 2 experiências, ele conhece um deles, né, que é a Fundação ONCE, que é a Organização Nacional dos Cegos, da Espanha, que tem um trabalho muito bom sobre esse teletrabalho para cegos, né? E em Portugal, o Instituto do Emprego e Formação Profissional, que é um órgão do governo, tem um trabalho sobre isso daí também, vem desenvolvendo trabalho para deficientes físicos. Existe esse órgão, essa ONG portuguesa, o Centro de Reabilitação Profissional de Aicotão. A Portugal Telecom, que está aqui no nosso estado, né, tem um trabalho muito bonito sobre o programa Aladim, e a Telemanutenção, que é uma empresa de consultoria, tem um projeto POCID. Quem tiver interesse nisso aqui, posteriormente a gente pode comentar, dizer de que se trata, mas a gente vê que as coisas estão andando lá fora de uma maneira bem profissional. Uma primeira conclusão que nós gostaríamos de deixar aqui com vocês, com relação a essa nossa exposição, é que os recursos tecnológicos já existentes, sejam eles recursos técnicos, sejam telecomunicação, seja de informática, que além de possibilitar a integração social dos portadores de deficiências, sejam elas de naturezas motoras, de visão, de audição, de fala, são também dispensáveis, em muitos casos, para que o deficiente consiga desenvolver uma atividade laboral de modo produtivo, sendo assim necessária a sua relação com a evolução das telecomunicações e da informática, para que possa encontrar os fatores que, em termos técnicos, tornam o teletrabalho uma possibilidade real para os deficientes de qualquer natureza. Então, nós colocamos aqui essa questão do teletrabalho e, juntamente com todos esses recursos tecnológicos, a auxiliar e para que nós possamos aproveitar esse nosso potencial, como o João Batista comentou nessa semana, acho que foi semana passada, né, lá no Senac, que nós temos em torno de 16 milhões, não é isso, Batista? De deficientes, é isso? 16 milhões de deficientes nós temos, mais ou menos isso, é isso? Estimativas. E para concluir mais uma reflexão do Alvin Toffler, onde ele diz o seguinte: nós temos que mudar a ideia de que um executivo é a pessoa que dirige 60 km por dia para chegar a um local onde 100 a 1000 pessoas trabalham em cubículos e a menos que você esteja lá, nada acontece. Muito obrigado. Eu agradeço muito a todos, agradeço aos membros da mesa e muito obrigado.